Você escuta agora no programa Sempre Alerta. Entrevista com convidados sobre assuntos escoteiros. Boas ideias sobre projetos realizados nos grupos escoteiros. Conversa com antigos escoteiros. Notícias e atividades escoteiras na cidade e no mundo. Músicas escoteiras e rock gaúcho. Aqui na Rádio UniFM, até às 10 da noite. Boa noite! Começa agora o programa Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na Rádio UniFM, a rádio da Universidade Federal de Santa Maria. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Boa noite, Marcos! Boa noite, Ana. Colaboram com a edição deste programa Lúcio Antunes, José Nunes, Letícia Rodrigues e Luísa Rorato. Na técnica, Jordan Jungs. A gente segue aqui no 107.9 até às 10 da noite com assuntos relacionados com o escotismo. Vamos conferir os destaques de hoje. Entrevista com Maribel da Costa del Bem sobre a Feira do Livro. Aconteceu o 24º Congresso Nacional Escoteiro. Lançamento do manual Façamos um Fórum. A atividade Ponte Aérea comemorou o Dia do Escoteiro do Ar. Os grupos escoteiros SOCEP e Tupaciguara realizaram um acampamento de integração. O programa Sempre Alerta conta com o apoio cultural do Espaço Gráfico, impressão ao seu alcance. Entrevista da semana. Aqui em Santa Maria, até o próximo domingo, acontece a 45ª Feira do Livro. Mais de 130 livros serão lançados durante o evento e a programação conta com bate-papos e debates. Para falar mais sobre esse evento, o Sempre Alerta conversa com Maribel da Costa del Bem, professora homenageada nessa edição da feira. Boa noite, Maribel. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa Sempre Alerta. Para começar conversando com nossos ouvintes, Maribel, vamos contar um pouco. Eu sei que tu tem vários projetos, né? E alguns são específicos com o trabalho com jovens, né? Que é o nosso público-alvo também no movimento escoteiro. Então, tu podes falar para nós um pouquinho de cada projeto que tu desenvolve? Os nossos projetos, eles ocorrem com jovens e com adultos. São atualmente duas realidades diferentes, em uma escola prisional e a outra uma escola regular de ensino médio. Os projetos, eles nascem, na verdade, daquilo que eu penso ser a necessidade. O que eu penso que o meu aluno, naquele momento, necessita. A partir daí, eu faço em sala de aula um diagnóstico com as turmas para comprovar se realmente há essa necessidade. Quando eu descubro que há, nós então começamos a planejar juntos, né? Eu tenho, na verdade, a ideia inicial enquanto professora e os alunos ao longo do ano, do tempo que dura o projeto, eles vão contribuindo, vão sugerindo, vão colaborando para que o projeto realmente aconteça de forma a contribuir na sua vida, porque o objetivo é esse. Eu penso que a escola é conhecimento e humanização. Nós precisamos trabalhar esses dois vieses. Ótimo. A gente tem uma fala no movimento escoteiro dentro do método de aplicação, que é o aprender fazendo, né? E nesse modelo de projeto que a senhora desenvolve, a gente também tem uma perspectiva para o futuro dos jovens, né? Uma questão de acadêmica, de produção, de leitura. Sim, eu acredito muito no jovem. Eu creio que o professor, inicialmente, ele precisa acreditar com quem ele trabalha, acreditar nas pessoas com quem ele trabalha. E eu acredito muito no jovem e vejo que eles têm um alto potencial. Nós precisamos, na verdade, colaborar, fazer com que o adolescente descubra esse seu potencial. E os projetos, eles trabalham bastante nesta linha de protagonismo do adolescente. Ou seja, ele não é alguém passivo. Ele se torna também um cidadão
que participa em sala de aula, que cria, que elabora e não apenas copia, decora e devolve na prova. Então, eu não sou absolutamente contra a educação tradicional. Creio que muitas vezes eu sou uma professora tradicional. Eu trabalho todos os conhecimentos necessários, exigidos naquela série, naquele ano em que estou trabalhando. Porém, a escola também precisa de atividades diferenciadas. Este encanto, ele tem que ser, digamos assim, um encanto produtivo, que contribua. A leitura tem que estar a serviço de um trabalho sério, de um trabalho que realmente contribua. A leitura, a escrita, a crítica, né? Esta participação, ela não pode ser uma participação por participação. Ela tem que ser uma participação consciente que contribua tanto no conhecimento quanto na formação do ser humano. Sim, são projetos que transformam a vida dos alunos, né? Você poderia falar um pouco do projeto que nasceu, a reciclagem e leitura. Digo não ao álcool, sim, senhor. A questão da reciclagem, ela é muito importante, né? A questão da preocupação com o lixo que produzimos é por demais importante. Nós há pouco tivemos um alagamento, né, na cidade. Este alagamento muito acontece, muitas vezes acontece devido ao lixo que as pessoas jogam no chão, né? Jogam nas vias, jogam nos bueiros. Então é muito importante que eu perceba que não é porque existe um poder público que tem a obrigação de cuidar da cidade que eu também não devo contribuir. Este projeto Reciclagem e Leitura, ele foi muito importante para nós. Por quê? Porque ele atingiu as famílias, né? Nós conseguimos, assim, um elo com as famílias de preocupação com a questão do lixo, né? Foi muito, muito importante e foi um projeto lindo. Vou dar um exemplo. Nós não tínhamos, na época, na escola, nós não tínhamos um púlpito. Nós fazíamos muitas atividades no salão e nós não tínhamos onde falar, né? E foi construído pelo projeto com caixas de leite, foram construídos vários materiais que colaboraram para o nosso trabalho no salão da escola. Então, os jovens, eles construíram caixas na época que viraram caixas de lixo para as salas de aula. E nós fizemos, através da reciclagem, nós recolhíamos em casa os materiais que poderiam ser reaproveitados e nós fazíamos em aula, porque na época eu trabalhava seminário integrado, que era uma disciplina diferenciada. Nós tínhamos 2 horas por semana, então nós fazíamos em sala de aula bolsas. Os pais ajudavam, contribuíam, costuravam às vezes para nós. Nós fazíamos bolsas, nós pintávamos vidros, nós fazíamos objetos úteis com rolinhos de papel higiênico. Então houve muita leitura e muita pesquisa para saber o que eu posso fazer com aquele material que eu tenho em casa. Foi muito interessante e eu creio assim, claro que nós sempre falamos, não atingimos 100%. Seria utopia dizer que nós atingimos 100%, mas nós conseguimos sim atingir muitas pessoas. E eu sempre digo para eles em aula, nós não queremos salvar o mundo. É difícil salvar o mundo, é muito grande, né? Mas se nós salvarmos ao nosso redor, é uma contribuição para a salvação do mundo. Certamente. O do álcool, nós trabalhamos desde 2009, né? É um projeto que, pela relevância e pelas pesquisas que eu faço com eles em sala de aula, sempre continua. Tem essa continuidade devido à importância hoje. Os índices são alarmantes nesta questão do álcool, né? É uma preocupação que a sociedade deveria sim ter, as famílias deveriam ter. Muitas vezes há crianças que bebem, adolescentes, e isso acontece, o pior é quando acontece dentro de casa. Quando quem oferece a bebida não são os amigos, mas são os familiares, ou é através do exemplo, né? De ver
o familiar bebendo e a partir daí o jovem também se acha no direito. Os índices são realmente assim preocupantes, é uma coisa que me preocupa. E quando eu faço o meu diagnóstico em sala de aula todos os anos sobre essa questão do álcool, os alunos contam as suas histórias, os acidentes muitas vezes que acontecem, né? Nós temos recentemente vários acidentes que aconteceram pelo uso do álcool ou pela falta de habilitação, né? Acidentes de trânsito. De trânsito do motorista. Isso é muito grave, né? É uma questão para a gente repensar, porque nós estamos lidando com vida. Que valor tem a minha vida e que preocupação eu tenho com a vida do outro, né? Isso, não só a do minha outro. Vida. Nós trabalhamos muito isso. Esse do álcool, ele é muito interessante porque também nós buscamos caminhos, atividades diferenciadas para se trabalhar. O ano passado, 2017, nós fizemos um trabalho muito bonito. Nós fizemos um trabalho de conscientização através de placas de trânsito. Então, os alunos, eles recriaram placas conscientizando baseadas nas placas existentes de trânsito. Com os mesmos modelos. Com os modelos, mas com uma linguagem anti-álcool. Foi muito interessante. E na escola prisional, nós também participamos e nós reescrevemos provérbios. Também, né, contra o uso de álcool, o abuso do uso de álcool, mas reescrevemos provérbios, né? Que legal. E ilustramos, as apenadas escreveram e ilustraram provérbios. Foi muito bonito. Então, eu vejo que as linguagens, elas são múltiplas e elas estão a favor da educação, né? Nós não podemos ficar num modelo X de texto. Existem N linguagens e nós trabalhamos, né, na área de linguagens. Eu sou professora em língua portuguesa, mas até talvez por ser professora em língua portuguesa, possibilite isso. Um contato maior com diferentes gêneros textuais, um contato maior com diferentes linguagens, e isso encanta os adolescentes. É interessante porque encanta. O que cativa os adolescentes é você trabalhar uma metodologia diferenciada, sem esquecer o conhecimento. Claro. Indo um pouco além da nossa conversa, Maribel, na Feira do Livro a gente já está com... Na última quarta, a gente já teve 14 mil livros vendidos, né? E a expectativa é chegar a 55 mil. E como eu falei antes, são mais de 130 lançamentos, né? Eu sei que no último sábado, no dia 5, foi um lançamento de uma produção sua, né? Pode contar para nós? Isso, é uma organização minha, foi lançada, escrita pelos alunos do 2º ano de 2017 do Silon Rosa, Santa Maria, Olhares e Memórias. Muitas vezes nós pensamos que os adolescentes não têm memórias, como se eles fossem tão jovens assim, que não tivessem vivido já há alguns anos, né? Quando nós falamos em memórias, geralmente nós pensamos, é a pessoa mais idosa que tem memórias. Mas todos nós temos memórias a partir do dia do nascimento, né? Claro. E o nosso trabalho foi isso. Que memórias? O que os nossos alunos guardam de suas vivências na cidade de Santa Maria? Que olhares eles têm, por isso olhares e memórias, que olhares eles têm para os lugares onde eles já viveram bons momentos, ou também que crítica eles fariam a alguns lugares, o que poderia ser melhor, o que eles enxergam. Por exemplo, tem um texto no livro que fala sobre os invisíveis na sociedade. E os invisíveis na sociedade para o aluno são exatamente aquelas pessoas que juntam o lixo que nós jogamos no chão.
Nós não enxergamos, mas alguém limpa a cidade para nós, né? E aí é um texto muito bonito, assim. Nós temos no livro vários lugares de Santa Maria citados, como a UFSM, o Lar das Vovozinhas, o Malé, a Praça do Malé, a escolas por onde os alunos passaram. Então, são memórias lindas. Quem disse que eles não têm memórias porque são jovens, né? São memórias lindas que eles passam para nós, que nos relatam, nos contam, narram. Memórias que eles tiveram de lugares, até uma lancheria aparece. Mas é uma memória daquele pastel gostoso que marcou, né? Eu penso assim, ó, não é porque o teu olhar é simples, eu até escrevo isso na contracapa, a simplicidade do olhar, não é porque o teu olhar é simples que ele deixa de ser importante, né? Na simplicidade da linguagem, na simplicidade da palavra, também se expõe coisas belas, né? E eu vejo que o livro é produto, assim, ó, de um projeto muito bonito que nós tivemos ligado à Feira do Livro de 2017. Nós fomos convidados para um encontro com Marcelo Canelas, na época patrono da feira. Mas antes nós trabalhamos em sala de aula o livro de crônicas do Marcelo, né? E depois lemos o livro e os alunos fizeram, eu deixei livre para que eles fizessem várias releituras. E aí veio a releitura através do desenho, da ilustração, da poesia, veio a leitura através do teatro. Eles releram as crônicas. E após este encontro com o Marcelo Canelas, eles se encantaram muito, Marcelo Canelas marcou muito, assim, os alunos. E após este encontro, então, eu pedi que eles escrevessem sobre Santa Maria. Porque como o livro do Canelas falava sobre Santa Maria, que eles contassem seus olhares e suas memórias sobre Santa Maria, né? E o livro tem o prefácio de Marcelo Canelas, o que muito nos orgulha, né? Claro. A disponibilidade dele de me mandar por rede social o prefácio, de escrever. Ele foi um ser humano incrível, assim, com os alunos, um jornalista maravilhoso, né? E isso muito contribui. Então, assim, nós buscamos nos projetos várias parcerias, porque eu penso que o professor, ele não caminha sozinho. Ele precisa de parcerias, né? Nós temos ótimas parcerias com a Universidade Franciscana, com a UFSM. Nós participamos sempre da JAI Jovem, né? Então, a gente sempre busca parcerias. Eu tento fazer com que o aluno seja realmente o protagonista e que nós tenhamos várias parcerias para que o trabalho seja mais qualificado, qualifique o trabalho, né? Porque eu vejo que eles merecem, os alunos merecem uma educação de qualidade. Não é porque é pública, né? Que vai ser de qualquer jeito. Eu acredito muito na educação pública, sou apaixonada pela educação pública e acho que se nós realmente queremos mudar alguma coisa, nós precisamos qualificar a nossa educação pública. Certamente, isso aí. E essa forma de projeto me lembra muito inclusive sobre o livro, me lembra muito o que a gente fala no movimento escoteiro, que é pergunte ao jovem, né? O que eles estão produzindo? Qual a forma que eles querem fazer a releitura, por exemplo? Né? Então, é dar a voz para o jovem. Né? E certamente esses beneficiados pelos projetos que tu faz, que tu desenvolve, né? Vão ser profissionais melhores que hoje, né? Do que muitos por aí, né? Então, certamente vão ter uma carga a mais quando chegar numa graduação, quando chegar no meio profissional, né? São as oportunidades que transformam esses jovens, né? Para se tornarem pessoas melhores. E a gente vê a beleza desse trabalho, que além de transformar a vida deles, já traz resultado. Eles veem as coisas acontecendo, eles já não têm um livro. É lindo o trabalho. Eu gostaria de parabenizar você pelo trabalho. Muito obrigada. E também parabenizar por você ser homenageada na feira, sabendo que você está sempre presente lá, com os alunos, que eu fiquei sabendo isso antes, o que torna mais especial. Muito obrigada pela entrevista e uma ótima feira e um ótimo trabalho futuro. Muito obrigada. Realmente a feira é bastante importante para nós, ela faz parte da nossa história há muitos anos, não só como visitação, mas como trabalho literário mesmo.
Claro, e a gente deixa o convite também pelo Movimento Escoteiro, caso tenha interesse de desenvolver algum projeto nesse sentido dos jovens, também em algum grupo escoteiro, né, com os jovens escoteiros, né, fora do ambiente escolar, que também deve ser um desafio, né? Sim. Então, seja bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela participação e boa feira. Que bom, agradeço o convite e vejo que é importante falar de nossos jovens. Eu apenas estou representando aqui um trabalho que não é meu, assim como o título de professora homenageada na Feira do Livro, eu vejo que não é meu, mas é especialmente de meus alunos, né? Eu partilho com eles e com todas as pessoas que colaboram, como as direções, a nossa família, as famílias dos alunos. Precisa de um grupo muito maior para se fazer um bom trabalho, né? E graças a Deus eu consigo isso, nós temos esse grupo. Agradeço a oportunidade. Que legal, parabéns, obrigado. Parabéns, obrigada. A programação completa da feira está disponível no site feiradolivro.sm.com.br. A feira funciona aos sábados, das 10 da manhã às 8h30 da noite e de domingo a sexta-feira, do 12h30 às 8h30 da noite. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com os destaques dos grupos escoteiros e boa... Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. Voltamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou Ana Júlia Rodrigues e junto comigo apresento o programa Marcos Machado. Quer escutar sua música favorita no intervalo do programa? Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Destaque dos grupos escoteiros. Vamos para os principais acontecimentos escoteiros aqui no centro do estado. A atividade Ponte Aérea que envolveu os grupos escoteiros da modalidade do ar aqui no estado. Essa atividade aconteceu no Dia da Modalidade do Ar. A Ponte Aérea Regional 2018 teve o tema Correio Aéreo Nacional, em homenagem ao Serviço Postal Militar Brasileiro. A atividade escoteira da modalidade do ar tem o objetivo de trabalhar itens da progressão do jovem, possibilitando o desenvolvimento nas áreas intelectual, social, afetiva e de caráter. Nesta edição, a Ponte Aérea Regional do Ramo Escoteiro foi coordenada pelos adultos voluntários, Luciano, do Grupo Escoteiro do Ar 14 Bis, e Fabiana, do Grupo Escoteiro Ouro Negro, ambos da cidade de Canoas. Em todo o estado, foram 9 esquadrilhas participantes. As esquadrilhas eram formadas pelos jovens em diferentes grupos. Durante a atividade, foram trabalhadas tarefas que incentivaram a divisão de trabalho pelos jovens das esquadrilhas, conseguindo assim atender os itens e os prazos estipulados. As tarefas e atividades diversas tratavam de itens das especialidades de astronomia e astronáutica, por meio de construções simples com material reciclado, montagem de foguetes, exemplificação de gravidade, sistema solar, decodificação de códigos escoteiros e ainda, em comemoração ao Dia do Escoteiro do Ar, os jovens tiveram que cantar e coreografar o hino do Escoteiro do Ar, Rataplan. Ao final do dia, a pontuação das esquadrilhas foi divulgada, sendo o mais importante a participação ativa dos jovens, a integração e o retorno dos jovens que ficaram muito satisfeitos com a atividade. Lúcio Antunes, para o Sempre Alerta. Parabéns pela atividade. Lembrando que em todo o estado são 8 grupos da modalidade do ar. 4 participaram desta atividade. Outra atividade em destaque foi o acampamento da integração entre os grupos escoteiros SOCEP e Tupanciguara. No final do mês passado, nos dias 28 e 29, jovens do grupo escoteiro SOCEP e Tupanciguara participaram do acampamento técnico de sobrevivência, que aconteceu na sede do grupo escoteiro SOCEP, em Itaara. Os jovens usaram muita criatividade e aprenderam a montar abrigos com lonas e com materiais naturais, como galhos, cipós e folhas. O cardápio do acampamento incluiu comida mateira como pão de caçador, batata recheada e arroz no plástico. Foram usadas técnicas para a conservação desses alimentos. Dentre as oficinas, destaca-se a construção do forno solar, onde foram utilizadas caixas de pizza, papel alumínio, plástico e tinta, onde foram feitas torradas. No total de 14 escoteiros e 9 sêniores e guias participaram do acampamento preparado por 8 chefes dos 2 grupos participantes. A atividade foi um sucesso,
pois os jovens tiveram muitas aprendizagens, se divertiram e com certeza terão muitas histórias para contar. José Nunes para o Sempre Alerta. Boas ideias. No quadro Boas Ideias, vamos trazer iniciativas sociais ou ambientais que podem ser desenvolvidas nos grupos escoteiros. Hoje, a boa ideia é do projeto Doe a um Pequeno Leitor. Quem nos traz o boletim é Luísa Rorato, coordenadora geral do projeto e associada ao Rotaract Clube Santa Maria. O projeto Doe a um Pequeno Leitor é um projeto elaborado pelo Rotaract Clube de Santa Maria em conjunto com a Escola Nossa Senhora da Conceição, localizada no Morro das Antenas, e nossa parceira há mais ou menos 18 anos, e também em conjunto com a Feira do Livro de Santa Maria. Em primeiro momento, nós fomos até a escola e gravamos vídeos com os alunos do 1º ao 5º ano, e os mesmos pediram livros que gostariam de ganhar, como Conto de Fadas, Aventura e Terror. Com esses vídeos, nós os armazenamos em tablets e estamos circulando pela feira, abordando os visitantes e pedindo se eles têm interesse de participar do projeto e doar a um pequeno leitor. Após a doação, nós estamos anotando o nome e o e-mail do doador. Se o mesmo desejar gravar um vídeo ou tirar uma foto como resposta à criança, isso será mostrado ao aluno. E posteriormente, se o aluno quiser agradecer também com um vídeo ou foto, essa resposta será enviada ao doador. É a primeira vez, então, que o Rotaract está realizando esse projeto e até então ele é um sucesso que nos deixa muito feliz e esperamos também que essa parceria com a Feira do Livro possa permanecer durante os próximos anos. E estamos disponíveis, se alguém tiver interesse em participar, em saber mais sobre o projeto, nós estamos localizados em frente ao palco da Feira do Livro, nosso stand, e também nos procure pelas nossas redes sociais. Para saber mais, acesse Rotaract Clube de Santa Maria no Facebook. No final do programa, vamos compartilhar o link para mais informações. Nós vamos para um rápido intervalo musical e já voltamos com mais Sempre Alerta. Daqui a pouco, o quadro Destaques e Curiosidades Escoteiras. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. Voltamos para mais um bloco do programa Sempre Alerta. Eu sou Marcos Machado e quem me acompanha é Ana Júlia Rodrigues. Escute sua música favorita aqui no nosso programa. Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteiros-sm. Curiosidades escoteiras. Histórias, tradições e personalidades. Qual sua curiosidade escoteira? Nesse quadro, vamos falar sobre alguns detalhes do dia a dia de um escoteiro. Assim, você pode conhecer ainda mais esse movimento mundial de jovens. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história do Caio Viana Martins. Caio era um menino comum ao seu tempo. Mudou-se para Belo Horizonte com a família aos 8 anos de idade, onde passou a estudar no grupo escolar Barão do Rio Branco, até o 4º ano do primário. Ingressou no movimento escoteiro aos 14 anos, ao iniciar seus estudos em outra escola, o Colégio Arnaldo e Afonso Arinos, que patrocinava na época o grupo escoteiro Afonso Arinos. No dia 18 de dezembro de 1938, o grupo organizou uma excursão de trem a São Paulo, com 25 membros. Os escoteiros viajavam no vagão da primeira classe do trem noturno da Central do Brasil, quando este se chocou com o trem cargueiro, que vinha em sentido contrário, provocando um terrível desastre. Caio, na época, monitor da patrulha Lobo, recebeu uma forte pancada na região lombar, o que mais tarde revelou-se mortal. Mas mesmo assim persistiu em ajudar os outros escoteiros, que se reuniram para decidir a melhor maneira de agir. Os escoteiros continuaram prestando os primeiros socorros a todos os feridos e fazendo uma grande fogueira para auxiliar as buscas de trabalho de salvamento. Para isso, utilizaram todo o material que tinham disponível: os colchões, cobertores e lençóis dos vagões-leito, confeccionando macas e abrigo para as pessoas mais feridas. O acidente, que ocorreu entre as estações de Sítio e João Aires, próximo à cidade de Barbacena, só recebeu socorro 5 horas após o acidente. A equipe de socorro transportou os passageiros feridos, inclusive alguns escoteiros. Como não havia macas para todos, Caio Viana Martins se recusou a ser levado de maca, dizendo: "O escoteiro caminha com as suas próprias pernas." Foi andando junto aos seus amigos, mas ao chegar ao hotel, sentiu-se mal e foi levado à Santa Casa, onde veio a falecer, por conta de rompimento de vísceras e um grave derrame interno. Caio Viana Martins foi sepultado no mesmo dia, no cemitério de Bonfim, na zona norte de Belo Horizonte.
Gabriel Quadros para o Sempre Alerta. Notícias da semana. No final do mês de abril, os escoteiros do Brasil se reuniram no 24º Congresso Nacional Escoteiro. No final do mês passado, aconteceu o 24º Congresso Nacional Escoteiro, na cidade de Curitiba, Paraná. No primeiro dia, durante a abertura do evento, um dos momentos marcantes foi a entrega de condecorações e homenagens a grandes nomes do escotismo e aos vencedores do Prêmio Escoteiros do Brasil de Educação. Após, foi apresentado o vídeo do relatório anual de 2017, que resumiu um ano de conquista, história e de efetivo. Por fim, o presidente Alessandro Garcia Vieira agradeceu ao presidente da região do Paraná, Irineu, por receber o evento em Curitiba com carinho, ao presidente do Conselho de Administração Nacional, Paulo Henrique Maciel, pelas conduções dos bem desenvolvidos trabalhos do CAN, e a todas as regiões escoteiras pela dedicação e pela presença no evento. Para fechar a noite em clima de festa, um lindo momento cultural foi proporcionado aos participantes pelo ISLA, grupo folclórico polonês do Paraná, que deu um show no palco e conquistou muitos elogios da plateia. Já no segundo dia do congresso, aconteceu a Assembleia Ordinária, principal evento do encontro. Desde o período da manhã até a noite, os associados tiveram a oportunidade de deliberar tópicos levantados previamente e durante a Assembleia. No período da tarde, os congressistas tiveram um período de recesso, em que alguns tiveram a oportunidade de visitar a cidade. Confira algumas fotos do evento pelo site escoteiros.org.br. Ana Carolina Altrive para o Sempre Alerta. O 4º distrito foi representado por adultos do Grupo Escoteiro SOCEP. No site dos Escoteiros do Brasil, você pode conferir alguns lançamentos de manuais e livros. Hoje trouxemos aqui no programa Sempre Alerta o lançamento do manual Façamos um Fórum. Vamos para o intervalo musical e, em seguida, o quadro Sempre Escoteiro e Parabéns da Semana. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM. De volta com o programa Sempre Alerta. Eu sou Marcos Machado e junto comigo, Ana Júlia Rodrigues. Você pode escutar as músicas que irão tocar aqui no programa. Mande sua sugestão pela página facebook.com/escoteirosSM. Sempre escoteiro. No quadro Sempre Escoteiro, vamos escutar antigos participantes do movimento escoteiro. Hoje quem participa do quadro é Etienne Farias. Boa tarde, meu nome é Etienne Farias, eu tenho 24 anos e eu entrei no movimento escoteiro em 2002. Eu tinha entre 8 e 8 anos de idade. Entrei no ramo Lobinho, no grupo escoteiro Melvin Jones. Sua sede ficava na Praça do Malé. Antigamente ainda nem existia uma sede ainda bem estruturada, era uma sede provisória. Eu entrei na Patrulha Cinza e eu lembro que eu entrei pro grupo que minha mãe tinha um conhecido que era chefe. E como eu sempre fui muito tímida desde pequena, minha mãe achou que seria uma oportunidade para mim melhorar, fazer mais amigos, deixar essa timidez um pouco de lado. E realmente foi o que aconteceu. Foi simplesmente maravilhoso para mim. Deixei de ser um pouco tímida, fiz muitos amigos. Eu fiquei no ramo Lobinho até uns 11, 12 anos. Eu lembro também que foi lá que foi, querendo ou não, acho que foi uma parte bem decisiva para depois, da minha fase adulta. A gente tinha um chefe que era formado em matemática e fizemos uma atividade um dia, era num córrego, onde ele largou uma folha no córrego e ele queria saber qual a velocidade que essa folha andava no percurso. Então foi o que ele nos ensinou, a gente teve que demarcar 1 metro do córrego, largava a folha e marcava quanto tempo ela percorria aquele metro. Então foi aí que, querendo ou não, ele estava nos ensinando um pouco de física. Eu lembro até hoje, quando cheguei no colégio onde eu fui aprender isso, eu já sabia, porque eu tinha aprendido nos escoteiros. E isso, muita coisa a gente aprende ali dentro. No ramo Lobinho eu fui Cruzeiro do Sul. Sempre tive chefes maravilhosos, eu adorava o ramo Lobinho. E lá no ramo escoteiro foi a melhor fase, acho que por causa da idade, onde a gente aprende muita coisa nova, a gente começou a acampar, né? Onde no ramo Lobinho a gente só fazia acantonamento.
aprender os nós, as amarras. Foi onde eu aprendi a cozinhar. Eu lembro que eu chegava em casa, nos acampamentos a gente precisava ir cozinhar. Eu queria que minha mãe me ensinasse, porque eu queria poder cozinhar nos acampamentos também. E no ramo escoteiro a gente teve muita interação com os outros grupos da cidade, tinha muita atividade distrital. E era simplesmente incrível. O que a gente aprende no movimento, com certeza a gente pode levar para a vida inteira. Eu entrei no ramo escoteiro na patrulha Nádia. Na época a gente tinha uma patrulha feminina. Quase todas as meninas da patrulha tinham sido lobinhas comigo, então era maravilhoso, né? Aos poucos algum pessoal vai saindo, principalmente quando chega no final do movimento escoteiro para o ramo sênior. Mas eu tenho amizades que sempre foram do ramo lobinho, até hoje eu tenho contato com muito pessoal. Depois do ramo escoteiro fui para sênior, onde eu também fui monitora da patrulha. Eu lembro de umas atividades memoráveis para mim no ramo sênior, foi o Campo Gaúcho, que foi em Viamão, lá no Parque Osório. Tinha gente do Brasil inteiro, nunca tinha ido uma atividade tão grande. Simplesmente incrível o contato que a gente tem com pessoas de todo lugar do Brasil. Tinha gente até do Acre, de São Paulo, Mato Grosso. Era simplesmente incrível esse tipo de atividade. Além do mais, os valores que a gente aprende para nós como seres humanos, eu acho que se eu não tivesse participado do movimento escoteiro, eu não seria a pessoa que sou hoje. E eu sou eternamente grata pela minha mãe, primeiro, por ter me colocado, os chefes maravilhosos que eu tive, os amigos que eu fiz durante o movimento. Lembro que era aquela ansiedade toda semana para que chegasse no sábado e pudesse ir para atividade. Eu simplesmente amava. Hoje eu me afastei do grupo. Meu último ano foi 2012. Quando eu estava na faculdade, acaba a gente tendo responsabilidades, trabalho. Eu comecei a trabalhar no sábado. Foi que acabou me afastando. Hoje eu sou formada em engenharia biomédica. Lembro que eu tive na época de vestibular, eu tive muita atenção dos chefes. Eles sempre foram dando dicas e aconselhando a gente. Era simplesmente incrível. Hoje eu sou formada em engenharia, faço pós-graduação em engenharia clínica. Também é um dos motivos também que eu não consigo retornar. Queria muito continuar poder participar como chefe, como voluntário mesmo no grupo. Tenho aulas aos sábados, mas com o tempo, quando a gente pode, a gente dá uma passada, entra em contato com o pessoal. Gostaria de dizer que mesmo afastada desde 2012, o carinho que eu tenho pelo grupo, pelo movimento, é eterno. Eu sou eternamente grata por tudo que o movimento fez na minha vida, fez por mim. Uma vez escoteiro, sempre escoteiro. Você também é um antigo escoteiro? Mande uma mensagem pela página facebook.com/escoteirosSM e participe do programa. Parabéns! Encerrando o programa, os parabéns da semana. Completaram aniversário de promessa nessa última semana. Ana Carolina Borges, do Grupo Escoteiro Henrique Dias. Parabéns para Micaela Ferraz, que conquistou a Lis de Ouro, grau máximo na progressão do ramo escoteiro. Realizou a promessa escoteira a guia Melice, do Grupo Escoteiro Henrique Dias. Chegamos ao fim de mais um programa Sempre Alerta. Não esqueçam que na próxima quinta, às 20 horas, você pode escutar o programa Escoteiros em Ação, pela rádio web Líder do Vale. Acesse liderdovale.com.br. Voltamos semana que vem, Sempre Alerta. Até o próximo programa, Sempre Alerta. Sempre Alerta, a voz do movimento escoteiro na UniFM.